O nome Jangada é uma justa e espontânea homenagem aos bravos jangadeiros das plagas cearenses. Verdadeira expressão de tenacidade, heroísmo e audácia, em cuja coragem nos abrigamos para sentir a sua vibratilidade e não recuar frente às tormentas próprias do negócio. Como os jangadeiros não recuam frente às ondas revoltosas do nosso mar bravio, nas lutas cotidianas pelo sustento de suas famílias e de nós outros. Que os ventos benfazejos que açoitam as velas das rústicas embarcações soprem sempre para nós, dando-nos coragem, dando-nos entusiasmo, e assim venceremos. O Cine Jangada foi inaugurado em fevereiro de 1950 pela empresa cinematográfica do Ceará S.A., que dava início às suas atividades como circuito exibidor independente. A Cinemar surgiu de uma ideia de um cinema de bairro, porque os irmãos Barros Leal, que moravam no Joaquim Távora, eles tinham criado antes um cinema, 2 anos antes, chamado Cinema Dois Irmãos, e que era um cinema de bairro, independente. E ele viu então que havia mercado. O sonho audacioso da Cinemar se materializou com a inauguração do Cine Jangada e em seguida com a abertura de uma cadeia de cinemas espalhados pelo centro da cidade de Fortaleza. Vinha com um grande apelo, era criar um circuito genuinamente cearense, com exibição no cinema europeu e trazendo até homenagem à terra, o primeiro cinema, o nome Jangada, e todos os outros cinemas, a denominação de equipamentos da própria Jangada. Atapu, Samburá, Toaçu, Araçanga, o Cine Jangada inaugurou no dia 24 de fevereiro com o filme Messião Versant, o Capelão da Galera, que era a história da vida de São Vicente de Paula. Fez um grande sucesso o filme, passou mais de um mês. Aqui, monsenhor. Esqueci. Estreou com um bom filme, porque ele associava a novidade da produção francesa com a temática religiosa. O Jangada significou o começo de tudo, né? Para ele significava o começo do sonho, que ele conseguiu realizar a troncos e barrancos, como se diz. Muita luta, com muito trabalho. O discurso de inauguração do Cine Jangada dá mostra da batalha que Barros Leal teria pela frente. Desde 1916, Severiano Ribeiro vinha consolidando sua posição privilegiada no circuito exibidor nacional. Ele resolveu, assim, enfrentar o poderio de Luiz Severiano Ribeiro aqui em Fortaleza, que só exibia filmes, praticamente filmes norte-americanos, né? Tudo terminava bem, aquele negócio todo, nada de realismo. Em Fortaleza, Severiano Ribeiro arrendou o famoso Cine Majestic, construiu o Cine Moderno em 1921 e inaugurou o Cine Diogo em 1940. As 3 salas estavam em pleno funcionamento quando a primeira sala da Cinemar foi inaugurada.
Jangada surgiu como uma proposta cultural, mas também motivada pelo mercado de distribuição como espaço alternativo de exibição de filmes que não faziam parte do circuito das produções americanas. Trouxe para o Ceará o cinema europeu, que não havia condições na época. A empresa concorrente não adotava, só queria filmes americanos. Diz que o público não gostava de filme que terminasse com os artistas morrendo, né? E os filmes europeus sempre acontecia isso. A verdade, a realidade. Os produtores norte-americanos, sabidamente, passaram a explorar o instinto de conservação. Eles passaram a ver que o telespectador comum não é o intelectual. O telespectador comum, ele se introjeta no filme. Ele veste o personagem. Ele veste a pele do lobo. Então ele não quer que aquilo termine mal. O Ribeiro tinha controle de salas desde o Rio de Janeiro ao norte do Brasil. Tinha praticamente todas as produtoras americanas sob contrato. Sempre foi uma concorrência muito grande. O Severiano Ribeiro era uma cadeia, e é uma cadeia nacional. Daí porque ele teve que passar para esses filmes alternativos. Ele tinha dificuldade de conseguir. E a Cinemat teve a sorte de pegar o início da França Filmes do Brasil, distribuindo, e a Arte Filmes voltando com a produção europeia. De um lado você tem que elogiar, né, o Dr. Amadeu por essa iniciativa, mas por outro lado há de se também identificar aí uma estratégia de sobrevivência. A Cinemat realmente foi uma revolução, né, porque proporcionou ao público o conhecimento de uma nova cinematografia. Uma fase áurea aqui em Fortaleza, porque nós tivemos a chance de assistir a filmes que nunca assistiríamos em outras circunstâncias. Russos, japoneses, espanhóis. O cinema obra de arte europeu seria a tônica das notícias publicadas nos jornais da época e o maior álibi do Jangada para competir com salas grandiosas e belas como o Cine São Luís. O cinema mudou muito a feição de Fortaleza, porque ela subverteu a ordem, né, a ordem natural do que acontecia em Fortaleza. Os cinemas foram acontecendo, o Jangada, o Samburá, o Toaçu, o Tupinambaba. Então esses cinemas foram crescendo, e à medida que eles foram crescendo, a cidade também foi tomando outra feição. Então, falar em cinema na época, falar nos cinemas europeus, as tardes de domingo, certo? Tudo isso mudou Fortaleza. O espetáculo cinematográfico ensaiava atingir todas as faixas da população, e o hábito de ir ao cinema já tinha se generalizado. O grande entretenimento da cidade de Fortaleza, até os anos 50 pelo menos, é o cinema. Não há outras atividades que desviem e ocupem a população. Até mesmo a praia não é valorizada ainda. Não. As plateias de cinema de Fortaleza surgem no momento em que a forma de exibição deixa de ser individual para se tornar coletiva. O cinema era vertical e individual, tá ali. Foi uma coisa fabulosa. Era fotografia animada. Tanto é que nos começos ele desenvolveu o que a fotografia tinha conseguido, que era o cinema-reportagem. A ilusão compartilhada da imagem em movimento chegou a Fortaleza juntamente com o kinetoscópio de projeção e o cinematógrafo no ano de 1897. O espetáculo era um impacto, uma surpresa que atraía pelo fantástico da reprodução da imagem. Mas o cinema penetrou nos hábitos da cidade de Fortaleza, associada às outras formas de lazer e diversão. No início,
As imagens cumpriam o ritual do cinema ambulante, a exemplo do que aconteceu no Rio de Janeiro. Já é uma transição entre o cinema dos parquinhos, do passeio público. Ele passa a ser itinerante porque no passeio público eles tinham grande dificuldade da luz. Tinham que arrumar gerador, alguma coisa com gás. Do passeio público eles vão para as salas, as primitivas salas. Enquanto outros, o Henrique Moya, o Vitória de Maio, que já tinham seus aparelhos e seus filminhos, eles vão passear, mostrar no Brasil. Dizem que o Di Maio foi pioneiro. Aqui foi pioneiro, também no Rio de Janeiro. Em Fortaleza, Di Maio escolheu a Praça do Ferreira para instalar a Maison Art Nouveau, o primeiro cinema fixo da cidade. O advento da República e a entrada do século XX trouxeram o projeto de inserir a cidade na ordem modernizante, nos moldes do Sul e das metrópoles europeias. O cinema e seus rituais faziam parte desse cenário. O Majestic foi inaugurado em 1917 na Praça do Ferreira, que era o centro da vida da cidade, a movimentação. O Cine Majestic era um cine popular. Em cima tinha um balcão, que era geral, que subia uma escada que balançava, quando terminava o filme, balançava, caiu. Era um teatro com camarotes, com bancadas, exatamente como é hoje o nosso Teatro José de Alencar. Sabe onde ficava geral? Lá em cima. Uma vez eu fui para nunca mais. Quase que tem um torcicolo. Antes de subir a escada, deixava os tamancos. Acontece que tinha o gaiato que quando descia, tirava o pó de tamanco dele e amarrava os outros, né? Só trocava os tamancos tudinho, dava maior confusão. E quando chegar na cena mais emocionante, a turma que ia de tamanco, que geralmente ia de tamanco, porque eram os menos favorecidos, né? Começava a bater. Olha, isso é sua, olha, mas não tinha, eu não sei como ele não via abaixo, rapaz. É impressionante. As pessoas que ficavam embaixo morriam de medo, porque a diversão lá de cima era cuspir. Em 21, foi a vez do Cine Moderno ser inaugurado. Umas cadeiras de palhinha, lá em cima tinha uma geralzinha pequena, talvez com as duas fileiras de cadeira. Acontece que esse cinema, para começar, ele tinha mais ou menos bem umas 20 portas de um lado, 20 portas do outro. Nós ficávamos pacientemente que o cara viesse com um troço para fechar a porta. Quando fechava, ainda tinha um negócio para empurrar lá para cima. Era tido e havido como que havia de mais moderno e tal, que nada. Era horrível. Você entrava numa sala de cinema com respeito. Poxa vida, olhando para aquele negócio. Até numa sala do cinema do interior, você entrava respeitosamente. Era uma coisa, era quase como uma aventura. No centro da cidade, filas enormes, que ultrapassavam às vezes quarteirões. O lazer cinematográfico obedecia às normas de outros espaços de divertimento da cidade, como praças, passeios ou festas públicas. Quando as classes sociais se encontravam nestes espaços, as distinções eram nitidamente demarcadas. Sempre foi associado muito à igreja, ao espaço da igreja, ao cinema, porque é um lugar de respeito. E os espectadores colocavam as melhores roupas, iam chiquérrimos. Os homens bem vestidos, as mulheres também e tudo mais. E eles desenvolviam todo aquele ritual, né? E as crianças sabiam que iam ver coisas animadas e tal e tudo. Não era gala. É claro que o São Luís, quando foi inaugurado, ele trouxe aquela... Mas você ia para o cinema, você se vestia para uma noite diferente. E a gente colocava aquelas roupas da moda, camisa volta ao mundo, que eu até sempre que volta ao mundo. Quente, pá, porra, camisa balão, camisa de meia, colorida, sapato de duas cores, né? O ritual estava na espera.
O meu pai dizendo, olha, nós temos que ir hoje ao cinema, que é provável que o casal e tal vá e tal. Eu tenho até umas conversas, falar com ele e tal. E ali tinha o quê? Você estava conversando com seus amigos, estava paquerando, estava flertando. Os cinemas têm uma sala de espera, com orquestras, músicas. Aí o pessoal também vai ao cinema porque eles querem ser vistos. Verem os outros e serem vistos. Era um lugar de encontro, né? Botar as fofocas em dia, não é? Você viu que escândalo horrível? As salas de exibição da elite local apareciam então como espaços disciplinados e de prestígio social. Entretanto, apesar do paletó e da aura de formalidade, a transgressão e a molecagem também encontravam seu lugar no escurinho do cinema. Quem não se sentia à vontade para frequentar o São Luís, o Samburá, o Jangada, o Diogo, ele ia para o Majestic. São obrigados a usar paletó e gravata para entrar no cinema, que não tinha ar-condicionado, eram ventiladores. E quem não tinha paletó alugava paletó na sorveteria Cabana. O paletó era de tanto que tu usava, o bicho todo ficava duro, eram 4, 5 paletó, bicho duro. Você já só fazia entrar nele, né? Se você tirar de paletó, tirar o paletó para dar na terra. E não estava nada. Não. Entre os anos 20 e 30, salas de cinemas populares e religiosos se espalham pelos bairros da cidade. O cinema será saudado como a grande novidade tecnológica, oferecendo filmes recreativos, instrutivos, decentes, moralizadores e familiares. No próprio centro existiam cinemas que eram bem populares. Para geral era 40 centavos, 60 centavos. Uma vez eu gastei com bombom e não sobrou para as cadeiras. Aí eu tive que ir para geral mesmo. E lá em cima a turma fazia a maior confusão, molecagem, fazia xixi lá de cima, o cara levava peixe, corda de peixe, jogava lá para lá e outras coisas, mas levava passarinho para soltar. Era uma confusão grande. Cine São Luís foi iniciativa de um antigo funcionário chamado Samuel Tabosa, que é uma figura legendária na história, em que ele fez uma carta para o Luiz Severiano Ribeiro dizendo que era conveniente eliminar o paletó. Eu mandei para o seu Ribeiro Júnior, essa época até o seu Ribeiro Júnior. Não foi bem recebido pelos frequentadores. A gente encontra nos jornais reclamação de que estava no cinema o cidadão e de repente viu uma pessoa comum, simples, mal vestida. A Praça do Feira era o lugar, era o centro de Fortaleza, né? Então você, para ir, por exemplo, para o cinema, que era a sua diversão, primeiro você passava nas vitrines de loja, com a família, vendo as coisas, as novidades em calçados, em vestuário, e ia para o cinema. Pequenos cinemas, pequenas salas ou associações artísticas que começam a exibir um programa semanal, pelo menos, de boa qualidade. Aqui mesmo, na Aldeota, tinha um Cine Ventura. No Mucuripe, tinha um Cine Mucuripe. O Cine Parangaba, lá em Parangaba. O Cine Joaquim Tava, na Visconde do Rio Branco. E tinha o espectador que ia sempre do primeiro dia. Todos eles iam no primeiro dia. Sessão da tarde, sessão diurna, última sessão. Nesse contexto de uma diversão familiar e cultivada, surge o Cine Jangada e outras salas da Cinemar. Uma sala certamente modesta, porém trazendo para a cidade novas possibilidades em relação ao espetáculo cinematográfico. O Jangada foi uma sala importante, um marco, mas ela tinha as suas deficiências. Era uma sala estreita, bastante quente. Você entrava de frente para os espectadores, né? Muito diferente dos outros cinemas. Cara dura, porque era dos poucos cinemas, como o Cine Moderno tinha sido, em que a pessoa entrava de frente para o público. Cara dura, é? Isso eu não sabia, né? Eu sei que era exatamente o contrário, porque você entrava no Samburá, a tela estava lá projetada, e o Jangada... A tela estava atrás de você, então teve esse primeiro grande impacto. No Cine Moderno a gente entrava e a canalha, que chegava antes,
chegava mais cedo para vaiar o povo que entrava. Negócio sério. Que coisa, meu Deus do céu. Eu prestava atenção na cara do espectador. Eram todos eles tensos ali, né? Às vezes o cara tropeçava na hora que entrava, a mulher vinha mal vestida, o cara já entrava olhando para a tela, vai comigo, era um negócio muito engraçado. O Jangada fez uma coisa que nenhum outro cinema fez, que foi exatamente um aviso de que o filme ia começar. Eles forneceram a programação do mês num papelzinho de 4 faces, com as fotos preto e branco do filme, faziam um resumo do filme. A empresa Luiz Severiano Ribeiro não tinha, só depois ela copiou. Não tocasse a música, podia ficar conversando lá à vontade, porque a gente geralmente ia para aquela sala lá do fundo, que ia fumar e tudo. A Cinembá também foi pioneira no cinemascope, do Samburá. A criação de novos espaços de convivência pública na cidade exigia decoro de sua plateia no interior das salas e vigilância aos conteúdos e gêneros das películas que eram exibidas. Os lanterninhas, eles tinham 2 funções, né? A função primeira era dirigir você quando a sessão iniciava. Ficava em pé na porta, quando a pessoa dava, ele levava a pessoa para o lugar que tivesse padre. E também o lanterninha, ele funcionava como aquele fiscal da moral, né? Dos bons costumes. A sala escura, ela induzia a certos comportamentos, né? Inadequados. Se ele sentia que alguém estava passando dos limites, então ele ia muito sutilmente, não era também, muito sutilmente iluminava o pé, né? Chamando a atenção devagarinho, batia assim. Tinha pessoas, rapazes, que pagavam lanterninha para colocar ele junto de uma mulher. Mesmo quando amado, o cara sentava e pegar nas pernas da mulher, porque saía aos tapas lá. A gente chamava isso de mão boba. Bolinar, né? O termo era muito comum naquela época. Havia bolinagem, porque a sociedade era muito reprimida. E eles achavam que no escuro tudo podia acontecer. A exibição do filme Castidade, que contém cenas de adultério, gerou ataques por parte da imprensa e da igreja. Quando eles tiravam um para Cristo, era um negócio impressionante. Teda Bara encarnava pela primeira vez o estereótipo da mulher fatal no cinema. Porque o cinema era o locus da sedução. Né? Era na sala de espera, você fazia aquele jogo da sedução. Era a hora que a gente passava a mão no ombro da menina, escorregava aqui para dentro do sutiã, procurando achar alguma coisa. Era a mãozinha colocada aqui, propositalmente, e a outro dedinho que ia começando a subir ali, pronto. Ali o joguinho da sedução se concretizava. O Cine Diogo tem a sessão das 4 horas. A sessão famosíssima, sessão às 4 de domingo. Que era chamada Sessão do Pino. Por quê? Porque estava cheio de gente lá. Numa dessas sessões das 4, o cinema lotado, soltaram um urubu. Agora, como é que entraram com esse urubu no cinema? Aí, bora, muita gente, a gente ia ficar logo atrás da menina. Chamada Sessão do Pino. E esses vovozinhos de hoje, que ficam todos moralistas, foi que soltaram o urubu, viu? Quando eu era pequenininho. Se algumas imagens como aquelas de Teda Bara inspiravam ousadia e transgressão no cotidiano fortalezense, ainda levaria muito tempo até que uma mulher pudesse ir desacompanhada ao cinema. Mesmo porque filmes como Castidade recebiam uma tarja, proibidos rigorosamente para menores e senhoritas. Na época, a mulher era muito realmente reprimida, não só na questão da sexualidade, mas questão dos costumes, dos sociais mesmo. Mulher sozinha não ia ao cinema. A mulher ia sempre acompanhada, ou com a irmã,
ou então com o irmãozinho. Os pais não deixavam as meninas saírem sozinhas, né? Geralmente poderiam sair sozinhas se fossem em grupo. Tinha que ter o irmãozinho lá de lado, olha lá, a vigilância e tudo. E qualquer coisa, qualquer agarradinha maior, ficava o lanterninha a focar. Mulher não é essa santa, não é o marianismo que se coloca. A mulher tem uma sexualidade que também foi desperta, né? E foi curiosa, houve uma curiosidade do seu corpo. Não, minha filha, o cinema tá horrível, e tal, não vamos não, e tal. Não levava a mulher, mas deixa que por trás depois ele ia. Eu namorei muito no cinema. Meu pai nunca tomou conhecimento que eu estivesse namorando no cinema, paquerando no cinema, me beijando no cinema. Quem não fazia isso no escurinho do cinema? A proximidade e a aglomeração no escuro anônimo das salas de cinema gerava desconfiança sobre a conduta de seus espectadores. Desde o começo havia controle policial da exibição. Isso, eu digo, o começo da exibição mesmo, no início do cinema, das casas cinematográficas. Sempre que eu ia ao Samburá, que eu ia ao Jangada, eu tinha essa preocupação de observar se havia comportamentos inadequados. O controle social e o controle religioso sobre o exibidor é muito grande. Acompanha toda a história da exibição no Ceará. Na imprensa da época, uma série de discussões em torno da moralidade foram publicadas. Tinha um jornal aqui em Fortaleza chamado O Nordeste. Ótimo. Esse jornal era da Arquidiocese de Fortaleza. Ele condenava os filmes. Há muitas reclamações nos jornais conservadores sobre a moralidade dos filmes exibidos. Os filmes já haviam censurados, já tinham passado dos capitais, ele botava assim, por exemplo, vamos dizer, Garganta Profunda, ele botava, filme de perdição, não convém para a família. Chega a um ponto de reclamarem do cinema italiano que chegava aqui, que ele era muito livre de temas negativos para a formação da sociedade local. O Cine Familiar exibiu uma vez um filme próprio há 21 anos. Mas esses 21 anos foram os padres capuchinhos, que eram donos do cinema, e resolveram, pô, o negócio tem muita exclamação, que nem 18 anos dá, 21 não dá nada, não dá para um negócio desse. A igreja só falava bem dos filmes católicos, né? Dos filmes de Vida de Paz, Nossa Senhora de Fátima. Histórico evento na exibição local. O filme é de 33, Êxtase. Ele tem um nu frontal e tem imagens que são eróticas, mas é uma obra de arte. Mas nunca passou aqui. Veio 3 vezes e não era exibida em Fortaleza. Porque a pressão da imprensa, dos setores conservadores e religiosos, não deixava a exibição. Foi o primeiro filme brasileiro que mostra a cena, acho que é da Norma Bengel, não é verdade? Que mostra uma cena dela nua na praia. Aquele filme, ele conseguia a liberação, a liminar, e imediatamente o outro mandado de segurança contra a projeção. A partir dos anos 30, surgem os chamados filmes científicos. São filmes que abordam sexualidade. Esses filmes, quando eram exibidos no Brasil, eram em sessões separadas. Pela primeira vez se mostrou um parto. E havia sessões, inclusive, para homens, havia sessões só para mulheres. Não entrava na programação oficial divulgada. As pessoas sabiam na Praça do Ferreira, era no boca a boca, na transmissão. Na época geraram uma polêmica enorme. Questionava-se se era válido esse tipo de projeção. Já nos anos 50,
A Cinemar não obedeceu nenhum controle. Apesar do entusiasmo e audácia dos novos empresários exibidores da Cinemar, os ventos não lhes foram favoráveis. Papai lutava toda hora para trazer a tela Cinemascope, para trazer os cinemas europeus, os cinemas japoneses. Tudo para ele não era fácil. Samburá Fortaleza foi considerado um cinema do mesmo nível do São Luís. E o Jangada, que se transformou depois num cinema pornô, chegou a ser equiparado ao Cine Diogo. O problema da distribuição, que foi fazendo com que o público procurasse os cinemas melhores. E nós sabemos que, a partir de 1958, com a inauguração do Cine São Luís, o Grupo Ribeiro tinha 2 grandes cinemas. O lugar importante do cinema europeu é na época do cinema mudo. Cinemas de arte, isso não interessava ao exibidor, porque o cinema de arte normalmente ficava às moscas. Do momento que entra o cinema falado, o cinema europeu que sai fora e os americanos entram para valer. O gerente de cinema não interessa filme de arte, interessa dinheiro, porque do dinheiro está a sobrevivência dele. O Ébrio, 46, é um filme popular. Hoje eu acho que já não tem essa popularidade num filme. O filme brasileiro que deu mais renda até hoje não vale um cebazão. É ruim de projeção, é ruim de som, é ruim de imagem, é ruim de história e é ruim de tudo. Mas ninguém bateu ele em recorde de bilheteria. Sabe como é o nome? Coração Materno. O apelido era Churrasco de Mãe. Se te procuro, puxo de avistar-te. Deus e o Diabo da Terra do Sol. A cena da cruz, que ele passa quase 5 minutos filmando a cruz, virando. 15 casais se levantaram e saíram. O 16º fui eu e Dovino. Lawrence da Arábia, você se lembra desse filme? Esse filme era ruim. Tinha uma ocasião que o cara perdia um companheiro no deserto e ele voltava mais de 20 minutos para achar esse companheiro. Eu cortei o filme, quando eu passei, eu cortei. O intelectual nunca aceitou o cinema aceito pelo público. É impressionante. Ninguém explica a reação do público. A grandiosidade e imponência de salas, como o Cine Diogo e São Luís, esvaziam as salas da Cinemar, selando em 1962 a dissolução da proposta de exibição de filmes cults e alternativos no Jangada. Não conseguiu enfrentar depois da inauguração do São Luís. O portento que foi o São Luís, né, a dimensão do salão, o ar-condicionado, as poltronas vermelhas bem, né, confortáveis. Então aquela noite de gala, aquele mármore, aquela suntuosidade do cinema, né, superou de vez, assim, como eu digo, com o Samburá. O Samburá continuou a ser frequentado, mas de uma frequência muito mais reduzida, porque o charme era ir para o São Luís. Em pleno centro de Fortaleza, a formosa capital do estado do Ceará, ergue-se monumental edifício na Praça do Ferreira. É o Cinema São Luís, cuja estreia foi uma noite de encantamento. Centenas de convidados especiais estiveram presentes na inauguração do mais moderno e luxuoso cinema do norte do país. Milhares de pessoas se aglomeravam, desejosas de assistir ao desfile de modas e elegância que caracterizou esse espetáculo inédito na existência da cidade de Fortaleza. Dr. Amadeu Barleal chegou num ponto que ele resolveu vender para a empresa Ribeiro. E antes de vender, eles se associaram. O Ribeiro acoplou ao seu cinema o Samburá e o Jangada. Não poderia dar certo. Aquilo não teria condições de dar certo. Aquilo era apenas os estertores da Cinemar. A falta da produção de boa qualidade, ao acesso a esses distribuidores, deve ter sido o grande fator. Eu me lembro do dia que meu pai vendeu, ele não foi vender o cinema.
Ele não teve coragem. E junto com isso, alguns problemas de caráter administrativo na gestão do negócio. Foi a obra em relação à qual ele mais se envolveu emocionalmente. De tal modo que, ao vender a Cinemar, ele perdeu o chão. No final da década de 1960, os negócios cinematográficos perdiam sua força com a chegada de novos meios de comunicação e a criação de novas formas e espaços de lazer. Nós já temos a Avenida Beira-Mar, com seus atrativos, a diversificação dos esportes. As despesas de uma empresa cinematográfica é muito grande. É quando começa a inundação do mercado com os filmes de Kung Fu, que a produção de Hong Kong chega barato, etc. Há uma proliferação de filmes que não são de qualidade. Eram filmes que na época tinham continuam tendo o seu grande público, é um nicho muito forte, né? E que tinha uma coisa diferente, especial na época, porque exatamente não existia o home video ainda. Então, a ida ao cinema era uma forma de juntar aqueles aficionados por aquele gênero num lugar, nesse espaço público que era o cinema. As artes marciais fizeram muito sucesso, né? Como fizeram muito sucesso também os filmes de West, made italiano. Quando ele comprou o Jangada, ele passou para o cinema comum. Columbia, Fox Film, Metro-Goldwyn. Com a concorrência, a competição da televisão, o cinema apela para duas grandes bases, a violência e sexualidade. O Cine Jangada, para sobreviver, ele teve que entrar na era das porno-chanchadas. Chanchada, lugar de chancho, né? Ambiente de chancho, porco. Então, chanchada, porqueria, porcaria. Teve uma época áurea, né? Que eram as chanchadas, filmes puros, filmes leves, imitando naturalmente os cinemas americanos, Eliana, Céu do Aço, o Fá, Oscarito, no Hotel. Mas as porno-chanchadas já foi de sacanagem. Em sua nova fase, o Cine Jangada passou então a exibir filmes de bang bang, kung fu, chanchadas e filmes pornográficos. Estes últimos, ironicamente, viriam a se tornar uma espécie de prato de resistência no momento de declínio de grandes salas, como os cines Fortaleza, Diogo e São Luís. Não posso afirmar que todo mundo gosta desse tipo de filme, né? Mas 70% de nossa população de fortalezenses gosta. A especialização definitiva do Cine Jangada em filmes pornográficos aconteceu em 1985. A geografia social das salas de cinema de Fortaleza ia se modificando na medida em que as salas migravam para os shoppings. No centro, a pornografia virava destino. O país estava sob o impacto de liberação do filme de sexo explícito. Então, dizer, onde exibir? E enquanto isso não foi decidido, aconteceu o quê? Aconteceu que qualquer cinema exibia. Diogo, no final da sua história, também já exibia alguns filmes considerados pornográficos. O São Luís nunca entrou. O Arte também, mais na frente, veio exibir também esse tipo de filme, mas Jangada era aquele que garantia essa exibição e esse gênero. Atrás da Porta Verde, aquele famoso da Garganta Profunda, né? Eu assisti no Diogo. Não é que eu sou, assim, não assisto, as pessoas vão pensar, não, esse cara é muito assistidor de filme pornô. Mas é porque na época você tinha que assistir esses filmes, porque o cinema, como não existia o home video, o cinema pornô ele tinha realmente o seu público
fiel de cinema. Né? Tanto é que você vê a bilheteria de Garganta Profunda, é uma bilheteria expressiva, mesmo para os padrões de hoje em dia. O Cine Jangada teve assim o seu momento de glória, teve o seu momento de decadência. O cinema, que era o primeiro, quer dizer, dentro dessa filosofia, né, cultural, familiar, se transformar num cinema, inclusive, rejeitado. Né? Era assim, o Jangada, em alguma época, era sinônimo de pecado. Quando começou a pornochanchada, a família não ia mais. Na época eu era adolescente, que tinha 14, 15 anos, com hormônio assim, transbordando, você quer ver os filmes pornô, naquela época existia a censura que você não podia ter outro acesso senão no cinema, não existia ainda o VHS de uma forma muito presente. Então a gente queria assistir filme pornô como adolescente, você tinha que ir pro Jangada. Essa foi uma tendência normal. Eu tenho um circuito de cinema em Fortaleza. Eu vou pegar uma casa de menor importância, para mim, o Cine Jangada, no caso, e vou transformar no cinema pornográfico. O país está vindo uma censura muito forte, e isso virou, quer dizer, isso se refletia no público assistente do cinema. Né? E era essa referência, né? Então a gente tinha que falsificar carteira de estudante para poder entrar no cinema. Você chegava lá, tinha o juizado de menor, que era o cara que ia olhar se aquela tua carteira era verdadeira. E no final das contas, todo mundo acabava entrando. Porque eu acho que todos nós hoje temos o direito de sermos o que queremos. Vivemos numa sociedade assim. Eu acho que não dá para falar dos Cine Jangadas nem falar das travestis. Elas iniciaram a frequentar esses espaços na década de 80, né? E aí, até hoje, ainda existe a demarcação desse território, que ela ainda anda nesses espaços. E aí, quando elas adentraram esse espaço, elas acabaram achando o espaço que sempre quiseram, que é o espaço de dar pinta, que dá close, de fazer sexo, de ganhar o aqué, entendeu? É esse espaço. Eu posso até ter os meus preconceitos, mas eu luto contra eles. Não tem censura, você não é censurada, onde você pode vivenciar a sua sexualidade, você pode fazer sexo, você ainda pode trabalhar nesse espaço. Minha mãe, era minha tia, não passava na calçada do Jangada. Eu realmente nem passava por lá. Eram 364 dias de filme de esculhambação, de sacanagem. Pra gente, ele continuar com o mesmo nome, pra mim, não foi fácil. Mas ele reservava um dia do mês para passar o clássico Paixão de Cristo, filme mudo. O quê? Para limpar da tela, limpar do salão, toda a perdição, toda a orgia que existia ali. Esse filme é um fenômeno, porque ao longo das décadas, ele talvez tenha sido a maior bilheteria de cinema no Brasil. Quando exibido, não é constante, porque só era exibido na Semana Santa. Chegou no ponto que não estava mais dando lucro, porque o cinema pornográfico acaba. Ali aquele cinema, que eu conheci de outro jeito, né? Já era para encontros. Os maiores frequentadores, que já tem estudos que mostram, que são homens casados, outros HSH, ou outros homens fazem sexo com homens, Michê, que era outro programa, que é a mesma coisa. Mas era encontro de homem com homem, rapaz. Que diabo é isso? Pro meu machismo nordestino não deu, não. E as pessoas que vão a esses espaços, elas vão à procura da realização do desejo. E muitas vezes a travesti ela faz parte dessa fantasia, desse ciclo de desejo. Os exibidores sabiam que, transformado em casa especializada para filme adulto, né, de sexo explícito, não tinha retorno. Eles iriam manter enquanto pudessem e quando terminasse aquele ciclo teriam que fechar. Quando o Cine Jangada desapareceu em 1996, a imprensa local lamentava não o fechamento da sala que exibia damas de paus, carícias ardentes ou delírios e orgasmos, mas da sala que um dia exibiu os neorrealistas italianos e a Nouvelle Vague francesa. Era inevitável, porque se eu não tenho frequência, bilheteria que justifique a exibição diária, eu não posso manter o cinema aberto. O cinema Jangada também cara dura, porque resistiu. Mesmo passando essas pornochanchadas, ele enfrentou uma concorrência ainda muito séria, que foi o quê? A fuga dos cinemas do centro da cidade. Essa contramão que o cinema encontrou de se isolar e se tornar muito mais caro até, é o que criou um problema muito grande da relação entre o público brasileiro e o cinema, porque hoje o custo para ir do cinema é muito alto. Você paga muito caro para estacionar, paga caro pelo ingresso, porque o aluguel é caro, porque a segurança é cara, enfim, tudo isso aí distanciou o público do cinema. E o público
O brasileiro, eu tenho certeza que gosta de cinema. Ele não está mais podendo ir ao cinema. Quando desapareceu o Jangada, pelo que eu vi dos comentários publicados, não deixava saudade. Mesmo tendo fechado suas portas, o cinema cara dura fez fama. E novos investidores, como que lhe rendendo uma homenagem, inauguraram não apenas o novo Jangada, mas muitos outros espaços de exibição de filmes pornográficos. Pornô é mais barato. O cinema não exige manutenção. O público não é exigente. Tem diversos cineminhas, sem vergonha, por aí espalhado, com cabines próprias, né? Você tem uma televisão, você paga o ingresso e assiste o filme que quer. Aqui em Fortaleza tem vários cinemões, por exemplo, a gente tem, eu sempre chamo do Complexo, que é ali na Rua Assunção, onde tem vários cinemas pornôs, tem vários espaços. Está no centro da cidade, eles estão perambulando pela rua, entra para assistir um filme pornô. Tem os horários pontuados, por exemplo, de meio-dia a 2 horas, nos cinemas do centro são muito lotados, tem muita gente, entendeu? E aí no finalzinho da tarde também, 5h30, 6 horas, é muita gente. E pra travesti nesse momento, pra caçar dentro do cinema, é muito difícil. Nós abrimos 10h30 até as 8h30, temos 5 funcionários, 219 cadeiras. Diariamente nós passamos 6 filmes, 3 embaixo e 3 em cima. Só filme pornô. E nós temos segunda sala, você quer relaxar um pouco, você vem do trabalho estressado, nós temos locais para você se relaxar. 70% dos nossos clientes não gostam muito assim de filme americano, prefere brasileiro. Os homens são normais, tem deles que é homossexual, mas nem todos. Não, as mulheres são mais resguardadas, elas têm curiosidade de ver, ou com a companheira, ou sozinha. E mulher que não paga, são poucas, são mais ou menos uns 10%. Dia a dia aparece novidade, aparece cara que quer paquerar com a gente, convites, a gente vê, às vezes eles se masturbando. A gente passa, fica no da gente. Eles têm deles que respeitam quando está naquela hora, eles se viram. O Cine Jangada é muito mais mesclado, é muito mais diverso, as pessoas. E também tem uma programação. Então, na sexta-feira lá tem strip, por exemplo. E aí é legal. Os patrões criaram esse nome para relembrar, talvez, o Cine Novo Jangada. Na época que parou o cinema brasileiro, na época do Collor, o que aguentou o cinema brasileiro, o emprego dos técnicos, foi o cinema pornô. Eu acho que é válido, é uma maneira de se ganhar dinheiro, de se manter a estrutura do cinema, sem recursos federais, sem auxílio, o produtor tem que se defender de qualquer maneira. O cinema evoluiu em que a produção do cinema ganha não apenas na bilheteria, tem uma série de recursos de fazer, tem a televisão a cabo, tem o videocassete. A comercialização da produção filme é feita de várias formas e não há como se reativar os centros brasileiros. Aliás, nosso problema teria que ser resolvido quando for resolvido o problema da segurança pública. E Fortaleza era tranquila, não tinha negócio de assalto nem coisa nenhuma. A gente tinha medo era de cachorro. O cinema se distanciou do seu público e se isolou nos shoppings, com o argumento que é mais seguro, que é isso, mais aquilo, e deixou de existir nos bairros. Eu gosto assim desse brilho, desse mundo de cor que o cinema, de sonho que o cinema nos provoca. Ainda hoje eu gosto muito de cinema. O escurinho da sala traduzia, e talvez traduza sempre,
as cores de um erotismo difuso e anônimo. Entre transgressão e disciplina, o cinema tomou corpo na cidade.